Bom dia, mais uma vez sejam muito bem-vindos ao nosso canal de meditação. Nosso texto de hoje, quinta-feira, dia 29 de setembro, está no livro de Atos, capítulo 12, versos de 5 a 8. Pedro, pois, estava guardado na prisão, mas a igreja orava com insistência a Deus por ele. Ora, quando Herodes estava para apresentá-lo nessa mesma noite, estava Pedro dormindo entre dois soldados, acorrentado com duas cadeias, e as sentinelas diante da porta guardavam a prisão. E este sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz resplandeceu na prisão, e ele, tocando no lado de Pedro, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. Disse-lhe ainda o anjo: cinge-te a calça e calça as tuas sandálias. E ele o fez. Disse mais: cobre-te com a tua capa e segue-me. Herodes havia prendido e assassinado Tiago, irmão de João. E isto agradou aos judeus. E ele então mandou prender também a Pedro. E ele pretendia também assassinar Pedro na prisão. Mas Pedro, preso, tranquilo, dormindo tranquilamente, recebe a visita de um anjo. E esse anjo, então, ele tem a missão de libertar Pedro das mãos de Herodes. Pedro pensava que era um sonho, que aquilo que estava acontecendo era apenas uma imaginação do sonho, mas na verdade era realidade. Pedro, o texto diz, estava acorrentado com as duas mãos presas. Isso quer dizer, nos dias de hoje, Pedro, além de estar amarrado ao tronco, ele ainda estava algemado, com as suas mãos presas. E, de repente, veio o anjo, brilhou uma luz dentro da prisão, e o anjo, tocando Pedro, o despertou. Quando o anjo toca Pedro, as algemas se abrem. As correntes que o amarravam ao tronco se desprendem. E ele se torna alguém livre, ainda dentro da prisão. E o texto vai continuar dizendo, depois que Pedro se coloca livre dentro da prisão, ainda está sob a guarda, ainda existem os portões, e o anjo simplesmente diz a Pedro: veste a tua roupa, coloca as tuas sandálias, veste a tua capa e vem comigo. E Pedro foi, e nós sabemos qual foi o resultado. O que eu quero tirar de lição hoje deste texto é que não existem prisões que possam suportar
o poder de Deus. Sejam essas prisões no sentido real, quando nós somos presos injustamente, ou seja esta prisão no sentido espiritual, quando nós estamos presos a coisas que nos afastam de Deus. Seja qual for a nossa prisão, o anjo de Deus está nos tocando. O anjo de Deus está nos alertando. O anjo de Deus está nos dizendo, segue-me. Mas antes, ele vai ter que abandonar algumas práticas. Pedro estava na prisão, provavelmente com uma roupa de presidiário. Agora o anjo diz, tire essa roupa, coloque a sua roupa, coloque a sua sandália nos pés, coloque a sua capa, e depois disso você me segue. Parece que há uma controvérsia nisso aí, porque quando Jesus nos convida a segui-lo, ele nos convida a seguirmos como estamos. E Pedro é instado a seguir o anjo, não como ele estava. Que diferença é essa? Pedro já tinha a ação do Espírito Santo na vida dele. Então, ele precisava apenas de lançar fora aquilo que o estava prendendo. Quando nós ainda não temos Jesus, nós somos instados a segui-lo como estamos. Mas ao começarmos a seguir, nós começamos a mudar a nossa vestimenta. Nós começamos a mudar a nossa postura. Nós começamos a mudar as nossas atitudes. Sem Jesus, nós temos um tipo de atitude. Com Jesus, nós temos outro tipo de atitude. Pedro, então, precisou vestir as suas roupas, se preparar para seguir o anjo. Nós não precisamos nos preparar para seguirmos a Jesus, mas ao começarmos essa caminhada com Ele, Ele começa a nos modificar. As nossas atitudes, as nossas palavras, os nossos projetos, eles passam a ser de acordo com aquilo que Ele quer de nós. Deus quer hoje nos libertar das nossas prisões, mas nós precisamos nos desfazer de tudo aquilo que nos impede de seguirmos, para que Ele possa então nos abençoar da maneira que nós necessitamos. Que esta quinta-feira possa ser uma quinta-feira abençoada para todos nós. Amém.